passa, o tempo voa, Bamerindos. e a poupança Bamerindos continua numa boa. E a poupança Bamerindos. Para você que vivenciou os anos 80 e 90, é praticamente impossível você não conhecer este refrão. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Naquela época, o Bamerindos não era apenas um banco, ele era um gigante. O segundo maior banco privado do país. Ele patrocinava a Fórmula 1, o Faustão, estava na boca de todo mundo e passava uma segurança inabalável. Dizia-se que o dinheiro ali estava mais seguro do que embaixo do colchão. Mas a verdade é que o para sempre sempre acaba. E o fim do Bamerindos não teve absolutamente nada de numa boa. Da noite para o dia, um império bilionário desmoronou, revelando um rastro de escândalos, desvios e um rombo que sobrou para o bolso de todos nós, brasileiros. O que realmente aconteceu por trás das cortinas daquele que parecia o banco mais feliz do Brasil? Antes de eu te contar os detalhes dessa queda impressionante, faz um favor rápido, se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Toda semana eu trago histórias intrigantes como essa, e se você não se inscrever agora, o algoritmo do YouTube pode nunca mais te mostrar nossos vídeos. Deixou o like? Então vamos pro que interessa. Para entender a queda, a gente precisa entender o tamanho do topo. E a história do Bamerindos começou muito antes da televisão colorida, lá em 1929. Um contador chamado Avelino Antônio Vieira resolveu abrir uma pequena cooperativa bancária no interior do Paraná, bem na época da grande crise mundial. O negócio deu tão certo que, nas décadas seguintes, foi engolindo outros bancos menores. Em 1971, o nome definitivo nasceu, Banco Bamerindos do Brasil, que era uma abreviação de Banco Mercantil e Industrial do Paraná. Sob o comando do filho do fundador, José Eduardo de Andrade Vieira, o banco explodiu. Não era só um banco. Nas décadas de 70 e 80, eles viraram um conglomerado. Tinham empresas de seguros, previdência, empresas de papel e celulose, e até o famoso coral Bamerindos, que cantava nas janelas do Palácio Avenida em Curitiba todo Natal. Eles eram amados. O marketing era agressivo e genial. Eles compraram o horário da hora certa nas rádios e criaram o jingle mais chiclete da história do país. O Faustão olhava para a câmera e dizia: "Para o Bamerindos, você tem a obrigação de ser feliz." E o brasileiro acreditava. Afinal, como um gigante desses poderia quebrar? O ano que mudou tudo foi 1994. E, ironicamente, foi o ano em que a economia do Brasil começou a dar certo com a chegada do Plano Real. Você deve estar se perguntando, mas como a estabilização da moeda quebra um banco? É aí que está o segredo que pouca gente sabe. Durante os anos de hiperinflação, os bancos brasileiros ganhavam rios de dinheiro com o chamado floating. Eles pegavam seu dinheiro, aplicavam da noite para o dia com juros absurdos da inflação, e lucravam bilhões sem precisar fazer muito esforço ou ter uma gestão impecável. Quando o Plano Real acabou com a inflação galopante, a mamata dos bancos terminou. Eles precisavam aprender a viver de empréstimos, serviços e eficiência. E o Bamerindos não estava pronto para isso. Para piorar, o banco sofria com uma gestão interna cheia de falhas, problemas de inadimplência alta e investimentos pesados em setores que não davam retorno. Em 1995, o sinal de alerta acendeu de vez no sistema financeiro. Outro gigante, o Banco Econômico, sofreu intervenção do governo. O pânico se espalhou pelo mercado. Começou uma onda de boatos de que o Bamerindos seria o próximo. E no mundo dos bancos, o boato é uma profecia que se realiza sozinha. Entre julho e dezembro de 1995, os clientes, desesperados com medo de perder as economias, correram para as agências. O Bamerindos perdeu cerca de 7 bilhões de reais em saques em apenas 6 meses. O caixa esvaziou. Para tentar evitar uma quebra generalizada na economia, o governo federal criou um programa polêmico chamado PROER, que basicamente usava bilhões em dinheiro público para socorrer ou reestruturar bancos em crise. O Bamerindos tentou de tudo. Tentaram vender partes do banco, tentaram fechar acordos com a Caixa Econômica, mas o Banco Central não autorizou. Em julho de 1996, sem saída, o Bamerindos bateu na porta do Banco Central pedindo um empréstimo de emergência de 250 milhões de reais. A partir daquele dia, o banco entrou em uma UTI financeira. Todos os dias, eles precisavam de ajuda para fechar o caixa. Em março de 1997,
A situação ficou insustentável. O saldo das reservas do Bamerindus estava negativo em mais de 3,6 bilhões de reais. A máscara tinha caído. No dia 26 de março de 1997, o Banco Central decretou a intervenção oficial no Bamerindus. O império tinha desmoronado. Para salvar os correntistas e evitar o caos, o governo dividiu o Bamerindus em duas partes. A parte boa, que envolvia as agências, funcionários e os clientes que não tinham culpa de nada, foi vendida às pressas para o grupo britânico HSBC por 1,2 bilhão de reais. Da noite para o dia, as fachadas vermelhas do Bamerindus começaram a ser pintadas com as cores do HSBC. A marca Bamerindus foi extinta. Mas e a parte ruim? As dívidas bilionárias e os rombos? Bem, esses ficaram para trás. Antes de te contar o destino final desse dinheiro e o tamanho do rombo que sobrou para nós, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua família ou com aquele seu amigo que adora nostalgia. Tenho certeza de que eles lembram desse jingle, mas não fazem ideia desse desfecho. A marca sumiu das ruas em 1997, mas a história arrastou-se na justiça por décadas. A massa falida do Bamerindus, cheia de processos e dívidas, continuou existindo no papel. Em 2013, anos depois, o BTG Pactual comprou o que restava desse espólio por 418 milhões de reais. Mas isso nem de longe cobria o buraco. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago, em maio de 2014, o Fundo Garantidor de Crédito teve que desembolsar impressionantes 3,5 bilhões de reais apenas para zerar o rombo financeiro deixado pelo banco. A falência do Bamerindus foi decretada oficialmente pela Justiça em 2015. Quase 20 anos depois de as agências fecharem as portas. O ator Tony Lopes, aquele senhor simpático que dava o rosto e a voz mansa para convencer milhões de brasileiros a confiarem no banco, faleceu em 2004, vendo o império que ele anunciava virar poeira. Hoje, quando olhamos para trás, o jingle do Bamerindus ganha um significado completamente diferente. O tempo passou, o tempo voou, o banco sumiu, a poupança deles não continuou numa boa, e o caso virou um dos maiores e mais caros resgates financeiros da história do Brasil. Um lembrete real de que, no mundo dos grandes negócios, até o mais sólido dos gigantes pode sumir da noite para o dia se as engrenagens por trás dele estiverem podres. Mas e você? Chegou a ter conta no Bamerindus ou lembra de cantar esse jingle na sua infância? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua história. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não fez isso, deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por assistir até aqui. O tempo passa, o tempo voa, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!